Parte 2. O roteiro. Engenharia da sua escravidão involuntária. Parte 2. Objetivo do autor, conscientização. Para expor as expectativas culturais e sociais que moldaram sua existência atual, e o fez sem seu conhecimento ou consentimento. Para derrotar o inimigo, você tem que conhecer o inimigo. Capítulo 4. A vida inautêntica, preso ao pensamento dos outros. O problema não é as pessoas serem educadas. O problema é que elas são educadas o suficiente para acreditar no que lhes foi ensinado, mas não o suficiente para questionar o que lhes foi ensinado. Autor desconhecido. O paradigma é uma porcaria. O roteiro. Não é um manual de instruções entregue na escola primária ou um mapa grampeado ao seu diploma universitário. Não é visto nem tocado, mas está lá. Como o ar que você respira, é invisivelmente onipresente. Minha viagem pelo centro da cidade, com uma horda de zumbis cafeinados, destaca o dilema típico de um ser humano do primeiro mundo, independentemente do país ou cultura: acordar forçadamente, arrastar-se para fora da cama, dirigir, pegar o trem ou caminhar até um emprego tolerado, e existir no piloto automático, 8 horas por dia, 5 dias por semana, pelos próximos 50 anos. Como um disco arranhado repetindo sua faixa, hoje é igual a ontem, que será exatamente como amanhã. Como resultado, o salário da vida se transforma em um fim de semana onde os adiamentos da semana de trabalho são recuperados, uma reserva marcada para diversão ou relaxamento, um refúgio para recarregar a alma do estresse das transações. O que poucos sabem é que fomos programados para essa existência, uma escravidão moderna voluntária. Veja bem, assim como um sistema operacional em um computador, o roteiro comanda o espetáculo. Dê a ele o leme da vida e aceite minhas condolências. Ele comandará como você pensa, trabalha, brinca, vota, economiza, investe, se aposenta, e como você morre. Em um discurso de formatura na Universidade Stanford em 2005, Steve Jobs disse: "Não fique preso ao dogma, que é viver com os resultados do pensamento dos outros." Steve Jobs estava se referindo ao roteiro, um evangelho inescapável de suposições culturais tecidas pelo pensamento dos outros, um panteão de crenças provincianas e costumes sociais santificados. Então, pergunte a si mesmo: isso é o seu pensamento? Ou o pensamento dos outros? Vá para a faculdade e obtenha um diploma, independentemente do custo, demanda ou economia. Financie sua educação mercantilizada com um apetite indiscriminado por empréstimos estudantis, ignorando os 5 cartões de crédito pré-aprovados que você já aceitou. Forme-se com credenciais vazias e um diploma inútil que não o diferencia de milhões com o mesmo diploma. Deixe o mundo clausurado da universidade carregando dívidas, seja você, seus pais ou ambos. Consiga um emprego para que você possa oficialmente se juntar às fileiras privilegiadas de um prostituto do tempo, trocando grandes blocos do banco de tempo de sua vida, 5 dias de 7, em troca de pequenos pedaços de papel chamados dinheiro. Trabalhe o dia todo, geralmente repetindo tarefas monótonas, para pagar pela educação que você acabou de concluir, pelas roupas que você acabou de vestir, pelo carro que você acabou de dirigir e pelo apartamento que você acabou de deixar. Use cartões de crédito para viver convenientemente, Starbucks para o café da manhã, Chipotle para o almoço e Chick-fil-A para o jantar. Festeje com intensidade na balada. Compre rodadas de bebidas, tentando impressionar estranhos e mulheres fora de sua liga. Compre garrafas de vodka com preços exorbitantes, vá para a área VIP e tente impressioná-los ainda mais. Acumule dívidas sem restrições, afinal, é hora de comemorar, você se formou. Envelheça. Suba a escada corporativa. Acordar, apertar o botão soneca e acordar novamente. Entrar na rotina, trabalho, trânsito, reprises de Seinfeld, dormir. Repetir 4 vezes por semana. Fazer horas extras e mostrar aos seus superiores corporativos que você está disposto a fazer o que for preciso. Puxar o saco do seu chefe, aquele com o terno ruim e o mau hálito. Odiar o seu trabalho, tolerar seus colegas, mas amar o seu salário. Receber um aumento e uma promoção. Comprar um carro legal, um apartamento legal e algumas roupas legais. Viver um fim de semana fabuloso enriquecido por bebidas animadas e entretenimento escapista.
Trabalhar duro, se divertir mais. Gastar sem restrições, afinal, YOLO. Envelhecer. Seguir a moda, Prada, Louis Vuitton, Chanel. Seguir a cultura pop, LeBron, Miley, TMZ. Acompanhar o drama popular da televisão, Game of Thrones, Breaking Bad, The Walking Dead. Seguir a vida de pessoas falsas em programas de televisão falsos retratados como realidade. Idolatrar celebridades e atletas. Adotar opiniões de celebridades e suas políticas porque são famosas. Pagar seus impostos. Pagar suas contas, sua hipoteca, o pagamento do carro, a conta de TV a cabo, as taxas da associação de proprietários. Continuar acumulando dívidas, afinal, você trabalha duro e merece. Envelhecer. Tirar férias 2 semanas por ano, mas apenas quando os superiores permitirem. Comprar as últimas e melhores coisas. Dr. Dre tem fones de ouvido com cancelamento de ruído, P. Diddy tem isso, Lady Gaga tem aquilo. Gastar para se sentir realizado. Gastar para se sentir bem, pelo menos até a chegada da segunda-feira ou a conta que a segunda-feira deve pagar. Gastar para preencher um vazio que você não consegue explicar. Sentir-se encurralado, por um emprego, uma hipoteca, um carro, um cartão de crédito e por uma existência. Sentir a liberdade escorrendo enquanto médica a verdade com mais distração, mais dívidas do consumidor e mais fugas fictícias. Envelhecer. Ouvir o relógio biológico tic-taqueando. Preocupar-se por ainda estar solteiro. Sair com um amigo. Sair com um colega de trabalho. Começar a namorar online, Tinder, Match, eHarmony. Conhecer seu par. Casar com seu par. Gastar uma fortuna em um casamento de 6 horas, que levará 6 anos para pagar. Continuar trabalhando. Continuar gastando. Continuar distraído. Continuar temendo a noite de domingo. Temer ainda mais a segunda-feira. Sonhar em sair. Sonhar em viajar pelo mundo. Sonhar em acordar quando quiser acordar. Sonhar com grandeza, algo mais significativo do que a monotonia de pagar contas e repetir. Sonhar com sonhos há muito mortos. Envelhecer. Ter filhos. Criar seus filhos. Tornar-se responsável. Mudar sua percepção de dívida. Começar a planejar a aposentadoria. Seguir os conselhos de personalidades de rádio desagradáveis, como aquela com o bronzeado laranja e a gola levantada. Aceitar conselhos financeiros intermediados por corretores falidos. Aprender como ficar rico com pessoas que não são ricas. Economizar 10% do seu salário, maximizar seu 401k, contribuir para um IRA e um fundo mútuo indexado. Investir tudo que economizou no mercado de ações, esperando 10%, e rezar para evitar uma queda. Economizar para a educação universitária de seu filho. Trabalhar mais e por mais tempo. Sair das dívidas. Fazer um orçamento. Seguir um orçamento. Recortar cupons. Cancelar os canais de filmes. Cancelar a assinatura de TV a cabo. Parar de tomar Starbucks. Parar de comer no Chipotle. Levar marmita. Parar de ir ao cinema, parar de comprar marcas famosas e parar de fazer compras. Parar de sonhar com carros esportivos, porque cada centavo deve ser cobiçado e entregue a Wall Street. Aceitar menos, parar de aproveitar, parar de viver e começar a morrer. Envelhecer. Confiar que você conseguirá se aposentar aos 65 anos. Confiar que estará vivo aos 65 anos. Confiar em Wall Street. Confiar nos juros compostos, esperando que eles ofereçam 10% ao ano, apesar das taxas de juros zero da última década. Confiar que a economia sempre terá um emprego para você. Confiar que o valor da sua casa continuará a aumentar. Confiar na mídia convencional, mesmo acreditando em sua objetividade. Confiar nas empresas farmacêuticas. Confiar que a comida que você está comendo é saudável. Confiar na pirâmide alimentar do USDA, na FDA e em seus executivos farmacêuticos. Confiar em seu médico obeso. Confiar nos seus representantes governamentais.
Envelhecer. Insistir para que seus filhos tirem boas notas para que possam entrar em uma boa faculdade, como você, consigam um bom emprego para repetir a mesma marcha da morte da qual você não pode escapar. Ensine aos seus filhos a diferença entre sonhos impossíveis e realidade. Continuar trabalhando. Continuar envelhecendo com indiferença. Repetir, ajustado ao piloto automático, e esperar pacientemente enquanto está acorrentado aos piores parceiros já unidos, esperança e tempo. Esperar que o mercado de ações tenha aumentado sua carteira. Esperar que a inflação não tenha devastado sua carteira. Esperar que os juros compostos proporcionem os retornos projetados prometidos pelos bajuladores fiscais. Esperar que seu dinheiro não tenha sido hiperinflacionado pelos políticos irresponsáveis. Esperar que a previdência social ainda exista. Esperar que haja dinheiro suficiente para conquistar o tempo livre que você nunca teve e sempre sonhou. Envelhecer. Sentir arrependimento. Remorso. Sua lista de desejos está cheia e seu banco de tempo está quase vazio. Sua carteira compartilha um estado semelhante de vazio. Chegar aos 65 anos. Enfrentar a desagradável verdade de que a esperança e o tempo não renderam os prometidos 10% ao ano. Adiar a aposentadoria. Adiar a aposentadoria da esposa. Adiar para mais trabalho, mais economia e mais frugalidade. Infelizmente, o tempo não está nem aí. O tempo não se importa que tenha sido te prometido uma aposentadoria despreocupada porque você confiou 6 décadas em um fundo de índice. O tempo não se importa que você esteja a anos de distância de um cruzeiro dos sonhos. O tempo não se importa que você tenha trabalhado por 60 anos, gastado uma fortuna fortalecendo a economia e pago um resgate em impostos. O tempo não se importa com o que foi prometido e não cumprido. Porque o tempo diz que é hora de morrer. Antes da aposentadoria, antes da lista de desejos, antes de resolver o arrependimento. Bem-vindo ao roteiro. Fabricado pela sabedoria convencional. Distribuído pela doutrinação institucionalizada. E engolido com fé cega. Acorde, o produto sendo fabricado é você. Manadas são organizadas para fins econômicos, abate, tosquia, ordenha. Junte-se à multidão e você obterá resultados previsíveis projetados para a multidão. Como eu escapei da mediocridade manufaturada. Eu tive sorte. Ao contrário da maioria dos jovens, minha programação scripted foi interrompida por uma semente viral de dúvida. Mas não começou assim. Como esperado, o ambiente e as circunstâncias deram início ao processo. Fui criado em uma família disfuncional de classe média baixa, um solo fértil para raízes scripted. No início da adolescência, o alicerce estava lançado, tire boas notas, entre em uma boa faculdade, forme-se e consiga um bom emprego. Meus sonhos de uma vida extraordinária sofreram uma morte precoce com o divórcio dos meus pais. Meu pai saiu em busca da vida de solteiro, deixando minha mãe, com ensino médio, com 3 tiranos caros. Foi quando aprendi sobre a vida real, sem roupas novas, sem filmes de estreia e sem Sizzler. Aceitar menos era a vida. E foi quando desisti de pensar que a vida seria algo além do ordinário. Naquela época, um programa de televisão popular, Lifestyles of the Rich and Famous, reforçava um tema scripted, sonhos fantásticos eram para os ricos e famosos, celebridades, atletas profissionais e estrelas do rock. Eu não sabia cantar, minha barriga escondia minha cintura e certamente não era a segunda vinda de Sinatra. As circunstâncias cultivaram a semente, e a doutrinação script estava em andamento. E então algo aconteceu. E mudou tudo. Não me lembro da minha idade, mas era velho o suficiente para admirar carros esportivos e garotas de 16 anos. Enquanto rolava até a sorveteria, esperando inflar ainda mais o pneu em volta da minha barriga, avistei um Lamborghini Countach estacionado do lado de fora, meu carro dos sonhos. Fiquei paralisado em transe, babando e de olhos arregalados. Meu apetite, esquecido. Minha timidez, rejeitada. Tomado pela adrenalina, beijei minha zona de conforto a Deus e perguntei ao jovem proprietário o que ele fazia para ganhar a vida. A resposta dele? Ele disse que era empreendedor, especificamente, inventor. E naquele momento,
Enquanto era abordado por essa peça deslumbrante de maquinário, algo clicou. Percebi que os sonhos não eram apenas para atletas, estrelas do rock e atores de Hollywood, mas também para empreendedores. E esses sonhos poderiam acontecer cedo. Bam! A ameaça viral do script nasceu. O incidente plantou um código rebelde e semeou meu DNA empreendedor, um caminho que se tornou mais do que uma escolha de carreira aleatória, tornou-se uma consciência e uma defesa contra os maiores golpes do século. Nos anos que se seguiram, nutri essa semente enquanto o script falhava em sua assimilação. Na adolescência, pratiquei o empreendedorismo no bairro, embora sem sucesso, mais sobre isso depois. No ensino médio e na faculdade, estudei empreendedorismo extensivamente por conta própria, minha escola não oferecia tal currículo. História após história, minha pesquisa confirmou a verdade, empreendedores bem-sucedidos estavam entre os poucos que viviam de forma extraordinária, tanto em abundância material quanto espiritual. Vale ressaltar que, naquela época, as startups de negócios não eram glorificadas por relatórios semanais de eventos de liquidação de bilhões de dólares a partir de projetos de garagem e dietas de macarrão instantâneo. Quando me formei na faculdade, tendo sofrido com uma mistura de como ser um bom funcionário, estava ainda mais comprometido com o empreendedorismo, sabendo que nunca poderia usar gravata 5 vezes por semana. A vida, a liberdade e a busca pelo empreendedorismo não seria o meu trabalho. Seria a minha vida. No entanto, olhando para trás, eu não estava preparado para o que estava por vir, um mundo que cantava a mesma música em todos os rádios, onde abaixar o volume é tão difícil quanto dobrar aço com as mãos nuas. Continue em frente e deixe a verdade ser seu silêncio. Quais regras presumidas, costumes sociais e normas culturais você seguiu sem questionar? E esses construtos lhe deram a vida que você sonhou?